estamos também voltando a publicar testemunhos. Em breve nós teremos mais testemunhos lá no canal do YouTube do Ministério Familiarizando. Se você também tem sido abençoado pela Escola do Mestre para Mães e gostaria de compartilhar o seu testemunho, fale com a gente e nós teremos o prazer de publicar seu testemunho. Bom, hoje, então, como a Ju disse, a gente está começando o estudo do capítulo 16. É o estudo 20 do nosso guia de estudo, né? E nós terminamos de estudar sobre o milagre de Jesus em Caná. E depois que Jesus fez esse milagre em Caná, para onde ele foi, o que ele fez? A história que a gente vai estudar a partir de hoje está no capítulo 2 de João. João 2, a partir do verso 12. Acompanhe com a gente aí. Alguém poderia ler para a gente os versos 12 e 13? João 2, 12 e 13. Depois disso, né, desceram a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Isso, então depois que Jesus saiu de Caná, da Galiléia, ele foi para Cafarnaum, com a mãe, os irmãos e os discípulos. Ficaram poucos dias ali, e aí estava chegando a Páscoa, e Jesus foi para Jerusalém. Então a gente já estudou sobre uma ocasião parecida, né? Quando Jesus era jovem, né? No início da juventude de Jesus, aos 12 anos, quando ele foi para participar também da Páscoa, no templo em Jerusalém. E novamente Jesus está aqui indo para Jerusalém, participar do ritual ali da Páscoa no templo. E o que aqui pergunta, né? Qual que era o tema das conversas nessas ocasiões, quando as pessoas estavam indo ali para o templo em Jerusalém? No capítulo que a gente estudou sobre a juventude de Jesus, a gente viu um pouco sobre isso, né? Qual era o tema das conversas? Na página 100 do Desejado de Todas as Nações, parágrafo 2, nós lemos que nessa jornada, né, se uniam várias pessoas num grupo grande indo para Jerusalém. E ainda não tinha sido anunciado publicamente a missão de Jesus. Então a gente viu ali que o milagre em Caná foi o primeiro milagre de Jesus, mas ele ainda não tinha se pronunciado assim publicamente. E Jesus se misturava ainda meio que despercebido ali com o povo. E aqui diz que nessas ocasiões, um tema que era muitas vezes o tema, né, de conversa das pessoas ali, era a vinda do Messias. Então, a gente viu que João vinha preparando o caminho, né, de Jesus, para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, e as pessoas estavam com aquilo na mente, né, ouviam as pregações de João, e eles iam ali para Jerusalém conversando sobre isso, sobre essa profecia. As pessoas iam ali animadas, né, pensando naquela esperança que eles tinham de grandeza nacional, de libertação do jugo ali romano, né? Essa era a esperança que eles tinham. E Jesus sabia, aqui pergunta também, qual que era a atitude de Jesus em relação às expectativas, a essas expectativas do povo, né, de que viria o Messias para libertar o povo do jugo romano. Aqui diz que Jesus sabia que essa esperança, que eles iam se decepcionar, porque não era para isso que o Messias estava vindo. Né? Eles não tinham entendido direito as profecias. Aqui diz que eles
não entendiam porque eles se baseavam em uma falsa compreensão das Escrituras. E então Jesus, com profundo zelo, ali procurava explicar as profecias para as pessoas, procurando despertar as pessoas para um estudo mais profundo, mais detalhado, né, mais acurado, que diz da palavra de Deus. No estudo 18, nós estudamos sobre a importância de nós examinarmos por nós mesmos, examinarmos as Escrituras por nós mesmos, para não sermos enganados. E a gente viu que a gente corre esse mesmo risco de também entender mal as profecias. Naquele tempo, o povo de Deus, a igreja de Deus, né, os judeus ali, todos estudavam ali, né, as pessoas estudavam as profecias e conversavam, falavam muito sobre essas profecias, assim como nós hoje também temos muitas profecias, né, e a gente, né, também está esperando a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Mas será que nós temos entendido corretamente as profecias que indicam a volta de Cristo, que estão relacionadas com o tempo do fim? Assim como aconteceu com o povo de Israel, também pode acontecer, a gente também corre o mesmo risco, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, assim, para nos apegarmos às Escrituras, estudarmos por nós mesmos profundamente. E aqui na Escola do Mestre para Mães, é isso que a gente faz. A gente não é um estudo superficial, como vocês já devem ter percebido. Uma mãe que costuma participar aqui, uma vez disse que no começo, quando ela começou a participar aqui, ela teve dificuldade até de acompanhar por causa da profundidade, mas ela foi participando também, fazendo os estudos individualmente em casa, e aí ela foi se aprofundando, foi começando a entender, né, e gostar. E é assim, às vezes a gente está acostumado a fazer um estudo mais superficial da palavra, né? Só que aqui diz que Jesus procurava despertar as pessoas para um estudo mais acurado, um estudo mais preciso, mais profundo, mais detalhado. E é esse estudo que a gente precisa hoje também, né? E então o povo estava indo ali para Jerusalém, né? E qual que era a situação do templo de Jerusalém nessas ocasiões? Então, a partir da página aqui, na página 100, até a página 102 ali do aplicativo, né, nós vemos uma descrição triste da situação do cenário do templo naquela ocasião. Então, acompanhe comigo aí, página 100, parágrafo 3. Aí diz que os guias judaicos, né, os líderes da igreja, tinham instruído o povo de que em Jerusalém deviam ser ensinados quanto ao culto de Deus. Então, as pessoas iam para o templo em Jerusalém durante a Páscoa, se reuniam ali, né, vindo de todas as partes da Palestina, de terras distantes também, era uma longa viagem. E ali no pátio do templo, se reunia uma multidão, aqui diz uma multidão promíscua, né? Muitas pessoas que não entendiam muito bem o propósito de tudo aquilo. Muitos não conseguiam levar os sacrifícios que eram necessários ali, né, para participar daquela cerimônia. E, para ser mais cômodo para esses, começaram a comprar e vender animais ali no pátio exterior do templo, né? Então as pessoas, o ambiente ali que deveria ser um ambiente de adoração, de solenidade, de referência, começou a se tornar um lugar de comércio, de negócios. Aqui diz que se trocava todo o dinheiro estrangeiro pela moeda do santuário, e as pessoas tinham que pagar anualmente meio ciclo como resgate de sua alma. E o dinheiro assim obtido era empregado para a manutenção do templo. As pessoas também levavam ofertas voluntárias
para serem depositadas ali, né? Só que o problema é que a troca daquele dinheiro que eles faziam, a troca do dinheiro que eles faziam ali, dava lugar à fraude e extorsão. Então, terminou se tornando um tráfico, né? Algo assim desonroso para Deus, uma fonte de lucros para os sacerdotes. E os líderes religiosos, os sacerdotes, que deveriam ser um exemplo para o povo, né? Levar o povo a uma verdadeira adoração, estavam, na verdade, atrapalhando ali, né, o ritual do templo. Eles estavam extorquindo, estavam cometendo crimes ali, né, no pátio do templo, no pátio da igreja da época, né, que coisa terrível. E aqui diz também que os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais, e eles dividiam aquele lucro com os líderes religiosos, com os sacerdotes, né, os líderes ali da igreja da época. E eles falavam para as pessoas que se eles não oferecessem sacrifícios, eles não receberiam as bênçãos de Deus. A gente vê esse mesmo espírito hoje, né, às vezes em igrejas, a teologia da prosperidade, né, dar para receber bênçãos de troca. Então, os próprios líderes religiosos começaram a levar os adoradores a ter um pensamento focado em outra coisa, né? A desviar o pensamento das pessoas. E aqui fala também que terminava ficando um ambiente ruidoso por causa do gado, né? Não era mais um templo sagrado, onde deveria haver silêncio, reverência, solenidade. As pessoas se regozijavam por causa do templo e diziam que era uma blasfêmia se dissessem alguma coisa contra o templo, né? Então os judeus se orgulhavam do templo, da extrema piedade deles, né? E eles eram bem rigorosos assim, quanto à cerimônia, mas ao mesmo tempo eles não tinham escrúpulos, né? E eles não percebiam, olha só, que eles estavam cegos, né? Eles não percebiam como eles estavam indo longe do plano original de Deus, né? Do plano que Deus tinha para aquele ritual, um plano tão solene, tão sagrado, tão nobre que ele tinha para aquele ritual no santuário. E a gente sabe que tudo que a gente lê na palavra de Deus, a gente tem que procurar aplicar a nós, né? Então, o que isso tem a ver comigo, com a nossa igreja hoje? Será que a gente tem alguma semelhança com isso tudo? A gente sabe que a profecia em Apocalipse 3, nós temos algumas profecias sobre a igreja de Deus, o povo de Deus hoje. Então, ali, Cristo, né, diz que a igreja, o povo de Deus hoje é cego. É uma das características de Laodiceia, cega. E aqui diz que os líderes religiosos também eram cegos, porque eles não percebiam como eles estavam longe do plano original de Deus. Então, temos algumas semelhanças, né? Então, tudo isso que está escrito sobre o povo de Israel deve servir de advertência para nós. Então, aqueles líderes, sacerdotes e tal, eles deveriam ser representantes de Deus perante a nação. E aqui diz também que eles deveriam... Tinha pessoas ali muito pobres que não tinham condições, né, de comprar os animais ali para os sacrifícios. E o que os líderes religiosos deveriam fazer nesse caso? Aqui diz que eles deveriam ajudar os que não podiam comprar os sacrifícios exigidos, né? Mas qual que era a preocupação deles? Eles não estavam preocupados em ajudar os adoradores, ajudar as pessoas. Eles estavam preocupados com o lucro, né? Então, em vez deles adaptarem ali os valores às possibilidades das pessoas, eles vendiam tudo, né, para todos, assim, pelo mesmo preço, não ajudavam. E era muito triste a situação ali, né?
Então vinha pessoas de todo tipo, pessoas doentes, né, pessoas muito pobres, que suplicavam favor, mas aqui diz que os sofrimentos deles não despertavam piedade no coração do sacerdote. Então, quando Jesus entrou ali, ele viu aquela situação toda, né? E ficou muito triste com aquilo tudo. O templo dele tinha sido convertido em um lugar de comércio profano. E aqui diz também que muitas cerimônias eram exigidas do povo sem a devida instrução. Então, as pessoas participavam daquelas cerimônias religiosas meio assim, no automático, né? De forma mecânica, sem saber muito bem por que estavam fazendo aquilo. O culto espiritual estava desaparecendo rapidamente. Nenhum laço ligava os sacerdotes e líderes da igreja ao seu Deus. Nenhum laço. Os líderes da igreja estavam desligados de Deus, desconectados de Deus. A obra de Cristo era estabelecer um culto totalmente diverso. Então, Jesus viu que precisava de uma reforma total na igreja essa aqui era a igreja verdadeira, o povo de Deus da época. E eu sempre leio tudo isso aqui pensando na nossa situação hoje. Uma outra característica de Laodiceia hoje é o orgulho. Então a gente corre o risco de olhar para isso aqui e pensar, não, a gente está melhor. A nossa situação é diferente. Será? Aqui diz que o culto espiritual estava desaparecendo rapidamente. Então, o culto da igreja precisa ser espiritual, né? Ou seja, focado nas coisas de Deus, focado na vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. Não pode ser um culto humanista, como a gente tem visto muito nas igrejas hoje em dia, focado nas pessoas, focado no público, como se fosse assim um auditório, né? Ou focado no lucro, nos interesses próprios, né? Nos nossos próprios interesses. Isso desonra a Deus. E será que os nossos cultos hoje também não estão precisando de uma reforma total? É para a gente pensar, né? E quando será que a gente está entendendo também tudo o que a gente tem feito na igreja? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente vai para a igreja? Por que cada detalhe das cerimônias que são feitas na igreja são daquela forma? Será que cada detalhe das cerimônias que são feitas na igreja, dos eventos da igreja, tem agradado a Deus? A gente precisa parar para pensar no que a gente faz. A gente não pode ser como bois numa manada, que vão aonde todo mundo vai, faz o que todo mundo faz, né? Como a gente estudou no estudo 18, Deus nos criou como seres pensantes. Nós precisamos valorizar nossa liberdade de pensar e agir. Então, aqui era a igreja, era o povo de Deus, era a igreja verdadeira aqui na época de Jesus. Mas os líderes estavam desviando, eles não estavam seguindo a vontade de Deus. E a gente sempre corre esse risco. Então, a gente não pode ficar se sentindo seguro, tranquilo, confortável, pensando, não, eu estou na igreja verdadeira, eu creio que eu estou na igreja verdadeira. Então, tudo que vem de cima, tudo que os líderes da igreja falam está certo e tem que ser feito. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas a gente tem que sempre lembrar, um texto que eu sempre falo aqui, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo líderes religiosos podem errar. Nós somos suscetíveis ao erro, né? Passíveis de erro. E a gente precisa estar muito atentos para nós não sermos desviados do plano original de Deus para o culto hoje, né? Isso é muito sério. E qual será que é a situação dos templos hoje? Vou compartilhar com vocês aqui no site
E.G.W. White. Alguns textos dos livros, né, de Ellen White, que falam sobre a questão da... Deixa eu compartilhar aqui. Que falam sobre a questão da adoração, da reverência. Então, ali no nosso guia de estudo, quem ainda não conhece o nosso guia de estudo, pode baixar o guia de estudo ali no familiarizando.org, e ali tem as referências, então 494.2, mais para baixo um pouquinho, aí onde está grifado. Isso. Bom, então a pergunta é, qual que é a situação dos templos hoje? Vamos ver o que o Espírito de Profecia nos diz. Eu sempre digo que o Espírito de Profecia é como se fosse uma lupa ou óculos que nos ajuda a enxergar melhor. Nós que somos cegos, Laodiceia, né, como eu disse, é cega. Nosso povo, o povo de Deus hoje é descrito pelo próprio Cristo como sendo cego. Então, a gente precisa do Espírito de Profecia para a gente enxergar melhor. Por isso que a gente sempre estuda muito aqui o Espírito de Profecia, né? Então, olha só o que diz aí. Que nós deveríamos meditar um pouco mais sobre o assunto da reverência, reparando como a gente se comporta na casa de Deus. E no que nós temos nos esforços que estamos fazendo por preceito e exemplo para cultivar a reverência em nossos filhos. Então, é um assunto que a gente precisa conversar, a gente precisa refletir sobre isso para ensinar reverência aos nossos filhos. Vocês atribuem vastas obrigações ao pregador, responsabilizando pela salvação de seus filhos, mas vocês mesmos estão esquecidos do próprio dever como pais e instrutores, de como Abraão ordenar sua casa após si, para que guardem o caminho do Senhor. Seus filhos e filhas se corrompem pelo seu próprio exemplo e sua frouxa disciplina. E apesar dessa grave falha na educação doméstica, entendem que o pastor deve poder combater sua influência e realizar o prodígio de educar o coração de seus filhos na piedade e virtude. Depois de o pastor haver feito pela igreja tudo quanto pôde, admoestando-a fielmente com bondade, procurando encaminhá-la. Então, aí fala que a gente não pode depender dos líderes religiosos para dar essa instrução religiosa que os nossos filhos precisam, né? Cadê? Então, aqui os pais, muitas vezes, censuram os filhos porque eles não são convertidos, quando a causa é dos próprios pais. Muitas vezes, nós somos culpados pela irreverência dos nossos filhos. Aqui fala também que nós devemos esforçar num espírito humilde, paciente, perseverante para atingir o elevado padrão, levando conosco os filhos. Elevado padrão. O padrão de Deus é elevado. A gente não pode ter medo de buscar esse alto padrão. Ao mesmo tempo que Deus nos coloca diante de nós um padrão elevado, Ele nos dá condições, capacidade, poder para alcançar essa norma elevada de Deus. Não admita que nossas igrejas estejam fracas e não reine nelas a reverência profunda que as deveria caracterizar. Então, aqui está falando que hoje a situação é bem parecida com a da igreja daquela época, da época de Cristo, né? Hoje, as igrejas estão fracas, isso foi na época de Ellen White, né? Imagina hoje. As igrejas estão fracas e não tem reverência profunda nas igrejas. Nossos atuais hábitos e costumes que desonram a Deus e tornam banais as coisas divinas nos são contrários. E aí vai falando, né, que nós temos pecado contra uma grande luz. Ó. Se nossos hábitos e práticas não corresponderem à verdade que a gente professa como guardadores dos mandamentos de Deus, né, nós estamos pecando contra uma grande luz e nossa culpa será correspondente. E aqui fala que se a gente não praticar o que a gente
professa, o que está escrito, a gente vai ser mais culpado do que os gentios, do que as pessoas que não têm religião, do que as pessoas que estão no mundo. Então, Deus cobra da gente conforme a luz que ele nos dá. E a gente tem muita luz, muita luz. Então, a gente deveria fazer muito mais, né? Deus espera muito mais da gente do que a gente tem feito. Mais zelo, mais fidelidade, esforços mais diligentes, né? Então, a gente precisa ajudar nossos filhos nesse sentido. Levem todos os que puderem a ouvir a verdade na casa de Deus. E aí ela continua falando da situação de irreverência na casa de Deus. É um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. Quase extinta. Pense aí na sua igreja. Será que isso é um retrato da sua igreja também? As coisas em lugares sagrados quase já não são discutidas. O que é santo e elevado não é apreciado. Então tem havido uma confusão do sagrado com o profano. Não haverá uma causa para essa falta de legítima piedade nas famílias? Por que isso está acontecendo nas igrejas? Por que tem havido tanta irreverência na igreja? Não será porque a elevada norma da religião esteja abatida até o pó, ou seja, as igrejas, o que a gente vê na igreja é um reflexo do que acontece em casa. A falta de religião, de santidade nos membros de uma igreja tem como causa, né, geralmente, a falta de religião no lar. Deus deu ao seu povo na antiguidade procedimentos precisos, exatos. Então, lá no Pentateuco, né, nos primeiros livros da Bíblia, a gente vê que Deus é muito detalhista. E ele se preocupa, sim, com cada detalhe. Não se enganem, não podemos nos enganar achando que Deus não se preocupa com os detalhes. Então, hoje, infelizmente, a gente vê, às vezes, pessoas falando que quando alguém é mais zeloso, alguém se preocupa em seguir exatamente o que Deus diz. Às vezes as pessoas falam, né, rotulam, dizem, essa pessoa é fanática, essa pessoa é extremista. Né? Então, Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus que se preocupa com cada detalhe. Como diz, assim como foi antigamente, é hoje também. E ele deu para a gente instruções exatas de como a gente deve agir, em todos os aspectos, né? O caráter de Deus não mudou, como diz aí, né? Aqui, não conviria lermos com frequência as instruções que Deus mesmo designou dar aos antigos hebreus, para que nós, que temos a verdade gloriosa irradiando sobre nós, os imitemos em sua reverência para com a casa de Deus. Se está faltando reverência, se está tendo algum problema na igreja, o que a gente deve fazer? O que diz aí? A gente deve buscar o assídio do Senhor. Isso está errado? Eu acho que isso está errado. Esse comportamento dos meus filhos, esse comportamento, esse ambiente na igreja não está bom. Mas qual que é o certo? O certo é o que está escrito. Então vamos ao que está escrito. Examinar por nós mesmos, né, o que está falando aí, examinar as instruções de Deus. Então aí diz que nós temos motivos para ser ainda mais reverentes no nosso culto do que os judeus, mas o inimigo ou seja, a gente não tem desculpa, a gente tem luz suficiente, nós temos muitos escritos falando sobre reverência, sobre muitos aspectos da adoração a Deus, né? Mas o inimigo tem estado a trabalhar, a fim de destruir nossa fé na santidade da adoração cristã. Então, esse é o cenário hoje também, né? O sentimento moral dos que adoram a Deus no seu santuário tem de ser elevado, apurado e santificado. Esse assunto tem sido deploravelmente negligenciado. Sua importância tem sido passada por alto, e como resultado, desordem e irreverência passaram a imperar e Deus é desonrado. Se os líderes das igrejas, pastores e povo, pais e mães, aqui está falando de mães, então a responsabilidade, tem havido irreverência na igreja, a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade como mãe. Talvez alguém aqui não seja líder na igreja,
Mas isso não significa que a gente deve ficar lá de braços cruzados e só reclamando da irreverência na igreja, não. Todos nós temos responsabilidade nessa questão, né? Então, líderes de igreja, pastores, povo, pais e mães, ou seja, todos, se nós não tivermos ideias elevadas a esse respeito, o que nós poderemos esperar das crianças? Se nem a gente entende a questão da reverência, se nem a gente é reverente como adultos na igreja, se até nós adultos ficamos conversando dentro da igreja, né, e tendo um comportamento irreverente, não só dentro da igreja, mas nos arredores da igreja, como que a gente pode esperar que os nossos filhos sejam reverentes, né? As crianças, né, são muitas vezes encontradas em grupos afastados dos pais, que deviam tomar conta delas. Então, onde que é o lugar de criança na igreja? E que a gente viu aí? Lugar de criança na igreja é junto dos pais, não em grupinhos separados. O que você acha que vai acontecer se seu filho sentar junto com outra criança dentro da igreja? Dificilmente eles vão ficar em silêncio. É muito difícil, é uma tentação muito grande. E a gente tem visto aqui que, como mães, a gente tem a responsabilidade de proteger nossos filhos, de ajudá-los a não caírem em tentação. Então, se a gente expõe nossos filhos a uma situação assim difícil, nós somos culpados também. Se a gente permite que eles se sentem com os amiguinhos dentro da igreja, na hora do culto, a gente não está ajudando nossos filhos a serem reverentes, né? E aí, né, Deus está ali presente, os olhos dele estão sobre nós, ali dentro da igreja, e muitas vezes os nossos filhos estão sendo levianos, frívolos, cochicham, ficam dando risadinha dentro da igreja, se comportam inconvenientemente, são desrespeitosos, desatentos. Saber que muitas vezes a gente até já conversou sobre isso aqui lá no estudo que falava sobre religião de fachada, né, alguns estudos atrás, que às vezes nós mães mesmo contribuímos para a irreverência dos nossos filhos, dando um monte de coisa para eles fazerem na hora do culto. Culto é para quem? Culto é para agradar as crianças, é para agradar a nós mesmos, ou o culto é para Deus? Para que a gente vai para a igreja? Não é para ouvir Deus falando com a gente através do pregador? Só que muitas vezes a gente fica dando coisinhas e mais coisinhas para a criança fazer, né? Para pintar. Então o pastor está lá falando, o pregador está lá falando, e a criança está ali pintando, está ali rabiscando, está ali desatenta, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Seria bom que vocês nós lêssemos, né, todo esse capítulo aí do Testemunhos para a Igreja, volume 5, que fala sobre esse assunto, né? Então aí fala mais um pouquinho sobre essa situação. Sinto-me muitas vezes penalizada quando entro na casa de Deus, em que Deus é adorado. E noto ali homens. Então agora vai abordar um outro aspecto. Então aqui a gente viu sobre o comportamento das crianças na igreja, conversas, risos, desatenção. Agora que ela vai focar em outro aspecto que também tem a ver com reverência, que muitas vezes a gente não presta atenção, não tem noção da importância disso. Então aqui ela fala dos trajes, do vestuário. Se o coração e o caráter se revelassem pelo exterior, nada de divino deveria haver nessas pessoas. Não tem exata compreensão, pessoas que vêm trajadas assim de forma desordenada. Não tem exata compreensão da ordem. Então, olha só os aspectos do vestuário aqui, que ela chama atenção, né? Ordem, decência e decoro, que Deus exige dos que se chegam à sua presença a fim de adorá-lo. Isso aqui não é qualquer pessoa falando. Isso aqui é uma profetisa do Senhor, uma profetisa que Deus enviou para o nosso tempo hoje. E a gente vê ali em Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 19, que uma característica da igreja verdadeira, do povo de Deus dos últimos dias, do povo remanescente, é o quê? É
o testemunho de Jesus. Apocalipse 19 diz o que é o testemunho de Jesus, se não me engano, Apocalipse 19, 10, né? Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, isso aqui não é uma mulher falando, uma mulher qualquer falando. Isso aqui é uma profetisa do Senhor, ou seja, uma porta-voz de Deus. Ou seja, é Deus falando com a gente. Né? Então, Deus está falando aqui que quando a gente vai adorar a Deus na igreja, a gente precisa ir decentemente vestidos. Que impressões isso há de fazer sobre os incrédulos e jovens que têm discernimento perspicaz e estão prontos a tirar suas conclusões? Aí o último parágrafo que a gente vai ler desse livro é o próximo, 498.3. No entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro lugar dos mais comuns. É muito triste a gente ver que hoje, muitas vezes, crianças, adultos vão à casa de Deus vestidos como se fossem para o shopping, para qualquer lugar. E a gente tem orientações específicas sobre isso. Nós precisamos ler, irmãs, precisamos estudar, porque Deus deixou orientação sobre cada detalhe. E está escrito que a roupa que nós usamos para ir à igreja, né, especialmente no sábado, tem que ser uma roupa, tem que ser uma roupa especial, uma roupa separada, uma roupa diferente. Tudo que tem a ver com culto a Deus tem que ser santo. E santo é separado. Então a gente precisa separar. A roupa de igreja não é roupa de sair para ir para lugar nenhum. Não é coisa que eu estou falando. Vocês podem pesquisar aí, né, nesses escritos da profetisa do Senhor, vocês vão ver o que ela fala sobre isso. Muitos penetram na casa de Deus sem tirar o chapéu. Naquela época era muito comum usar chapéu, né? E com a roupa suja e em desalinho. Essas pessoas não reconhecem que aí vão se encontrar com Deus e os santos anjos. Então, isso precisa ficar muito claro para os nossos filhos. Eles estão indo na igreja para quê? Para encontrar com os amiguinhos ou para encontrar com Deus e os santos anjos? Como nós nos comportaríamos se a gente visse os anjos, se a gente visse a Deus ali? Uma reforma radical a esse respeito é necessária em todas as nossas igrejas, não é nas outras igrejas lá fora, né? Às vezes a gente lê muitas orientações e a gente acha que a gente não está assim, que o problema são os outros lá fora, mas não, nossas igrejas. Os próprios pastores precisam ter ideias mais elevadas e revelar maior sensibilidade nesse sentido, com relação à reverência. É um aspecto da obra que tem sido muito, não é pouco, mas muito negligenciado. Por causa de sua irreverência na atitude, né, a nossa reverência, a gente tem que ler isso aqui para nós, não para os outros, né? Em primeiro lugar, para nós, para a nossa família. Então, por causa da nossa irreverência, da minha irreverência, da reverência dos nossos filhos, no traje, postura e sua falta de verdadeiro espírito de adoração, Deus muitas vezes tem afastado seu rosto dos que se acham reunidos para adorar. Então, uma pergunta que a gente vai responder aqui nesse estudo é: Deus tem aceitado nosso culto? Será que Deus tem aceitado nossos cultos na igreja? Aqui diz que se nós formos irreverentes no traje, na atitude, na postura, Deus se afasta, Deus não aceita o culto. Às vezes a gente acha que a gente está adorando a Deus, a gente não está. A gente está adorando a nós mesmos, fazendo nossa própria vontade. Isso é muito sério, né, irmãs? Eu só tem mais 2 parágrafos aqui de outros livros que eu vou ler, aí eu vou abrir aqui para comentários. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, que eu estou olhando aqui a tela, mas aí a gente já passa para os comentários, tá? Então, o próximo é o CD 13.5. Livro é a meditação Cuidado de Deus, se eu não me engano. Olha só. Aí diz que nós devemos dar gratidão a Deus pelas bênçãos. A vontade de Deus é que toda família
né, todas as famílias que estejam se preparando para o céu, se acostumem, tenham como hábito louvar a Deus, agradecer a Deus. Olha só o que fala aí, ó, se as crianças na vida doméstica fossem educadas, exercitadas, acostumadas a ser gratas por toda boa dádiva, né, por cada coisa, veríamos um elemento de graça celeste manifestar-se em nossas famílias. Ver-se-ia na vida do lar a satisfação, e saindo de lares assim, a juventude levaria consigo um espírito de respeito e reverência para a sala de aula e para a igreja. Haveria assistência ao santuário onde Deus se encontra com seu povo, reverência por todas as ordenanças de seu culto, e grato louvor e ações de graças ascenderiam por todos os dons de sua providência. Olha que interessante, a gente não pensa às vezes, né, em como uma coisa está ligada à outra. Então, aí está falando da relação entre gratidão e reverência. Você já tinha parado para pensar nisso? Que às vezes a minha irreverência, a nossa irreverência, pode ter a ver com a ingratidão? Quando a gente pensa em tudo que Deus faz por nós, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, em cada coisa que Ele dá, quando a gente se acostuma a agradecer por tudo no nosso lar, no nosso dia a dia, a gente vai para a igreja com esse espírito. A gente não vai para a igreja simplesmente para... A gente não vai para a igreja para receber, simplesmente. Claro que a comunhão, se congregar com os irmãos, é importante também para o nosso crescimento espiritual. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ir para a igreja para adorar, para dar, para oferecer um culto. A gente não vai à igreja assistir culto. Se a gente costuma falar isso, a gente precisa mudar, tirar isso do nosso vocabulário, porque, na verdade, isso reflete o que está no coração. Se a gente está indo como espectadores para assistir culto, a gente vai ter as consequências disso, consequências ruins. Agora, quando a gente vai com espírito de gratidão, com espírito de dar, né, quando a gente vai à igreja para dar, para louvar a Deus, para prestar culto e não para assistir culto, né, com espírito de adorador realmente, vai ser diferente a nossa experiência religiosa. A gente... É verdade que hoje na igreja a gente tem visto muitas coisas tristes, lamentáveis, que não condizem com o que está escrito. Ontem uma mãe entrou em contato comigo, pedindo ajuda, pedindo conselho, ou, na verdade, assim, pedindo assim, se a gente poderia se reunir com as mães para conversar sobre... Tem a ver com esse assunto aqui, né? Como lidar, como ajudar nossos filhos, às vezes... a ser diferentes, sendo que, às vezes, na igreja existem tantas coisas, comportamentos, né, que não estão sendo bons, que não condizem com a assim do Senhor. Como adorar a Deus num ambiente assim, né? Mas a gente precisa entender que a mudança que precisa ser feita na igreja, as reformas que precisam acontecer na igreja, precisa começar em mim, precisa começar na minha família. E a nossa família pode ter uma boa influência ali. Só pelo nosso exemplo a gente já pode ter alguma influência, né? Bom, o próximo, último texto está no livro Evangelismo, EV 642.3. Eu selecionei só alguns textos, assim, tem muitos textos que falam sobre reverência. Aqui ela está falando de alguém específico, uma pessoa específica, né? E ali diz que essa pessoa era um ministro, um pastor. E ele diz que essa pessoa, esse pastor, não deveria ser pastor, na verdade. Porque a influência no espírito dos que estavam buscando a verdade era desfavorável, a influência dele, né? Ele me foi apontado, sendo-me ditas estas palavras: a obra de Deus não necessita de ministros ou pastores não convertidos, folgazão, né? O espírito desse homem não se acha em harmonia com a obra solene em que nos achamos empenhados. Então, a obra de Deus é uma obra solene.
principalmente no tempo que a gente vive. A gente vai estudar mais sobre isso nesse estudo aqui. A gente vive no dia da expiação, eu sempre falo isso aqui. Nós estamos vivendo no dia da expiação. Qual que era a festa mais solene do povo de Israel? O dia da expiação. E era só um tipo, uma representação do período que a gente está vivendo hoje. Então, se aquela festa já era um momento solene para o povo de Deus, hoje, muito mais, nosso comportamento tem que ser muito solene, mais do que de qualquer outro cristão de outra época. Hoje é o tempo mais solene da história, o dia da expiação, né? O tempo, é um tempo de juízo. Então, aqui fala que esse pastor não se achava em harmonia com essa obra solene em que estava empenhado. Agora, se coloque no lugar dele. Né? Aqui está falando de um pastor, de um líder religioso. Mas nós, como mães, também somos líderes. E a gente já falou aqui que nós, como mães, somos como se fôssemos pastoras, né? Porque nós temos um rebanho para cuidar, que são os nossos filhos. E então se coloque no lugar desse pastor aqui, né? Será que o nosso comportamento está em harmonia com a obra solene que a gente está envolvido de salvar nossos filhos? A verdade que professamos crer não precisa de homens frívolos para apresentá-la, ou mulheres frívolas. Um homem de disposição ou uma mulher de disposição leviana e jovial fará mais em levedar as igrejas com o mesmo espírito do que 10 homens bons podem efetuar para remover essa impressão. Então, por que eu coloquei esse texto aí, né? Aparentemente pode parecer que não tem muito a ver, mas porque mostra a situação das igrejas na época dela, né, de Ellen White, e hoje também. Nós temos líderes, aqui nesse capítulo a gente vai ver muito sobre a questão dos líderes religiosos, né, o comportamento dos líderes religiosos. Às vezes os líderes religiosos estão desviando a mente, o comportamento dos adoradores, né, e a gente, se a gente é líder na igreja, ou mesmo como mães, a gente precisa aplicar isso aqui a gente, né, se nós formos levianos, então às vezes as pessoas acham, muitas vezes, que ser alegre é ser leviano, né? Confunde alegria com leviandade, a gente já viu isso também aqui na Escola do Mestre, né? Então, ser alegre não é ficar dando gargalhadas, ser irreverente. Então, por exemplo, imagina que você entra na igreja, como que você entra na igreja? A gente vai ver textos mais específicos sobre isso, né? Eu preciso entrar falando alto, eu posso entrar na igreja falando alto, cumprimentando todo mundo. Ah, não, mas tem que ser alegre. Será que dentro da igreja é lugar da gente ficar cumprimentando os irmãos, falando, conversando, dando risadas, né? Será que isso não é leviandade? Ah, mas a gente tem que ser jovial, né? Aí fala de jovial. Espírito jovial. Chegar lá na frente, falar de um jeito descolado, né? Será que é esse o comportamento que Deus espera? Ou Ele espera de nós um comportamento solene? Então, esse comportamento de líderes religiosos hoje na igreja também está fazendo isso aqui, levedando as igrejas com o mesmo espírito leviano e jovial. E isso é muito sério, né? Porque a gente sabe que as igrejas refletem o espírito dos seus líderes religiosos, né? Se a igreja está como está hoje, com muitos problemas que a gente tem visto, que o espírito de profecia mostra, né? Tem muito a ver com o comportamento de líderes, porque na história do povo de Israel foi sempre assim. Quando os líderes eram consagrados a Deus, né, eram obedientes a Deus, o povo ia bem. Quando os líderes se desviavam de Deus, o povo se desviava. Então, a igreja é um reflexo, né? Enfim, falei demais já aqui. Agora eu quero ouvir vocês falando aí. Deixa eu ver o que Cris, vocês, ou Joyce, se puderem me ajudar com o chat, aí teve algum comentário para a gente ler aqui.
Para compartilhamento. Se alguém quiser comentar também, pode levantar a mãozinha. Tem alguns Aqui comentários. tem. Você quer ler aí, que eles podem ler? Vou ler para você, então. Primeiro, Ana, né? Ela fala que eu estava trabalhando reverência na casa de Deus e modéstia cristã com as crianças do coral. E o pastor, ao ver as crianças comportadas, falou que elas precisam ser crianças e ficar à vontade, que não tinha problemas elas circularem na igreja em horário de culto. Esse é o comentário dela. Então, aqui a gente precisa avaliar, né? Às vezes a gente tem medo de falar certas coisas, né? Ou porque às vezes se a gente faz certos comentários, as pessoas podem falar, tá criticando a igreja, não pode criticar a igreja, né? Será que Ellen White criticou, nesses comentários que eu li, ela estava criticando a igreja ou ela estava advertindo, aconselhando a igreja? É diferente. Crítica é uma coisa negativa, é você acusar, né? Mas a gente vê aqui nos escritos da profetisa do Senhor que ela sempre falava de problemas que estavam acontecendo na igreja, mas não com o intuito de deixar a pessoa mal, né? Na verdade, ela sofria muito de ter que enviar aquelas mensagens, aquelas cartas para pessoas que estavam em pecado. Ela preferia nunca ter mandado, né? Mas o Senhor falava, fala. E hoje a profetisa do Senhor está dormindo, né? Esperando a volta de Jesus. Não está mais viva entre nós. Mas a palavra está aqui, está viva e é eficaz ainda. E quando a gente abre para ler isso aqui, é como se fosse, né, é Deus falando conosco através dessa profetisa. São conselhos de Deus, são advertências de Deus, né? Então, a gente tem que comparar isso aqui, isso que a irmã falou, com o que está escrito, né? Não dizer o eu acho. A gente tem aprendido aqui na escola do mestre a fazer como Jesus fazia. Jesus sempre respondia desde criança, como está escrito. Se as pessoas perguntavam, por que você se comporta assim? Ele respondia, está escrito. Então, o que está escrito aqui? Que a gente poderia, de repente, falar para esse líder, né? Esse pastor aqui. Se fosse, né? Se a gente for questionado quanto a isso. Será que a resposta dele condiz com o que a gente acabou de ler? Com o que está escrito? Né? A gente tem que ter sempre em mente, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente não tem que julgar as motivações, as intenções do pastor ou de quem quer que seja. Por que a pessoa falou aquilo, ficar julgando. Isso não cabe a nós. Mas a gente pode sim e deve comparar o que qualquer um fala com o que está escrito. Então, o próprio Paulo elogiou ali o comportamento dos bereanos que conferiam o que ele falava com o que está escrito. Ele não ficava ofendido com aquilo, né? Ele não falava assim, não, se eu estou falando é porque é isso, não precisa nem conferir, não. Ele falava, né? Ele valorizou esse comportamento. Então, que vocês entendem? Essa fala aqui condiz com o que a gente acabou de ler aqui? Será que não tem problema? Na verdade, isso vai ficar mais claro na próxima pergunta, né? Como deve ser nosso comportamento da igreja? Acho que a gente pode deixar isso para semana que vem, né? Quando a gente for estudar a terceira pergunta, a gente vai ver exatamente sobre isso, como se comportar dentro da igreja, inclusive as crianças. Pode falar. Sim, você falou para deixar claro. Vai ampliar, né? Mas assim, o próprio texto que você leu, que eu coloquei em seguida da pergunta, do comentário dela, fala aqui, né? A fim de cultivar em seus filhos a reverência, né? Até ela questiona, né? Que nós devemos fazer todo o esforço, né? Por preceito e exemplo, cultivar os seus filhos a reverência. Então, a reverência que serve para os pais, os adultos, serve também para os filhos, né? Que já é um primeiro ponto ali para pensar que o que o pastor, no caso, o pastor e outras pessoas às vezes pensam é que as crianças não precisam dos mesmos parâmetros que nós adultos. Quando muito a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar,
Então, o caminho é esse, e a gente precisa ensinar esse mesmo caminho para eles também, né? Sim. O problema, Cris, é que hoje em dia está tudo muito relativo, né? Então, se a Sim, gente falar, por isso que a gente precisa do espírito de profecia, porque é mais específico do que a Bíblia. A Bíblia apresenta princípios, coisas assim, mais genéricas, orientações mais mais prático também, né? genéricas, e é mais prático. Então, se a gente falar, tem que ser reverente. Que é. A gente vive numa época do relativismo, as pessoas vão falar, mas isso não é irreverência, a criança se comportar assim dentro da igreja. E cada um vai achar uma coisa diferente. Então, se a gente não tivesse, Deus é muito bom, né? Se ele não tivesse dado para a gente essas instruções bem específicas, né? Mas ele deu. A gente teria desculpa, né? Mas como ele deu, não tem desculpa. Então, a gente vai ver, assim, que tem orientações muito específicas do que é, de fato, reverência, né? A criança agir assim, como essa irmã falou na igreja, é irreverência? Então, só esse texto aqui é um texto que a gente vai estudar melhor na semana que vem, né? Mas a Joyce já colocou aqui no chat, né? Que quando, por exemplo, quando termina o culto, como que a gente deve ficar? Ali fala, todos devem ficar quietos, não deve ficar falando em voz alta, se atropelando na hora da saída, sair em ordem, né? Não parar no corredor para encontros e tagarelice. Igreja não é lugar de ficar batendo papo. Aqui não fala de adulto e criança, qualquer um, né? É, impedindo a passagem. Às vezes a pessoa quer sair ali da igreja, tem gente parada no meio do corredor da igreja batendo papo. E até em volta da igreja, que fala até sobre o nosso comportamento em volta da igreja. A reverência não é só dentro da igreja, é em volta da igreja também. Então, aqui, o que aconteceu na época de Jesus? Estava acontecendo aqui na situação que a gente leu, na história que a gente leu. A irreverência era no pátio, não era dentro da igreja, né? Aqui estava falando do pátio. Então, o pátio da igreja, os arredores da igreja também é igreja, né? Também faz parte ali da casa de Deus, né? Não é um lugar para encontro de amigos, para ficar falando qualquer coisa, né? Está escrito aqui no texto que a Joyce passou. Tem mais algum comentário? Alguém gostaria de comentar? Deixa eu ver aqui. Tinha mais um, deixa eu só achar. Vários textos aqui. Aqui uma irmã falou que um líder da igreja colocou uma visita para fora porque estava com boné. Uma coisa, nunca vi isso acontecer, né? Ainda mais hoje em dia, que hoje em dia parece que pode tudo, né? Será que fez certo? Como que foi isso, né? A gente não sabe ali os detalhes, né? Choca, né? A gente ouvir isso aqui. Agora, é uma coisa assim, a gente tem que ter muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas, fazer um juízo, um julgamento sobre o que a gente ouve, assim, né, logo de cara. Então, a gente viu essa frase da irmã aqui, acredito, né, acho que a primeira impressão, assim, é meio chocante, né, como assim? Então, a gente teria que avaliar, né, conforme está escrito, a atitude dele foi correta, não foi, por que não, o que Deus diz sobre isso, né? Joyce, pode falar. A gente vive mesmo muito delicado na maior parte das igrejas e às vezes não tem muito o que fazer, né? De uma forma geral, a gente não pode pegar o microfone ou pegar o arreio, né? E sair derrubando todo mundo, ou falar um monte de coisas. Isso seria imprudente da nossa parte e muitas vezes eu me pergunto o que que a gente pode fazer, né? Eu tenho uma filha pequena e ela está ali contemplando aquilo. Mas primeiro que o tempo que a gente passa na igreja é pequeno, né? Então, é bem pequeno, são poucas horas durante a semana. Então, a maior parte do caráter da minha filha está sendo formado dentro de casa, né? Eu tenho que levar isso em consideração. Quando a gente chega na igreja, ela já chega bem orientada, a gente procura sempre orientar e seguir a nossa família, aquilo que o Senhor tem revelado para nós. A gente procura seguir nós, né? E alguns mais próximos,
a gente conversa a respeito, né? Porque perguntam alguma coisa. Então, na nossa experiência, o que a gente tem feito? A gente senta sempre no comecinho, lá nos primeiros bancos da igreja, num cantinho, e procura fazer aquilo que a gente está sendo revelado. Na história de Paulo, na última carta dele, na última, no capítulo 50 do Atos dos Apóstolos, que é o último capítulo a respeito de Paulo, diz assim, Mari, eu gosto muito de meditar na vida desses homens de Deus, como era o procedimento deles, o que eles faziam de diferente, porque eles tinham uma oposição tremenda, como que eles levavam a vida, né? Essa carta ele está destinando a Timóteo, né, fala sobre a experiência com Timóteo, eu gosto muito dessa carta, fala muito no meu coração. Tem um trecho que diz assim, ó, Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que levar para a igreja, em qualquer lugar que a gente estiver, que as pessoas possam perceber a nossa união com Cristo, porque eu já percebi isso, e eu não estou falando para enaltecimento próprio, mas que quando a gente está em reverência, a gente tem uma postura reverente da igreja, na igreja, as pessoas, aquelas que estão próximas de nós, elas tomam uma outra atitude. Já percebi isso, sabe? As pessoas, elas têm uma outra atitude, muitas vezes, quando veem os nossos filhos ajoelhar para orar, quando chegam na igreja, ficarem quietos. Então, eu acho que a gente começa a obra de reforma dentro da casa de Deus a partir do nosso próprio comportamento. Diz assim, ó, o fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que pregava, dava à sua pregação um convincente poder. Nisto reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em favor do cristianismo. Então, na verdade, ele nem se esforçava para isso. Ele vivia aquilo que ele acreditava. E isso dava poder à sua mensagem, né? O argumento, mesmo quando seja irrespondível, pode só provocar oposição. Se a gente ficar falando, criticando e, sabe, aquele senso de justiça mesmo, ainda que tenha fundamento, pode levantar oposição. Mas o exemplo piedoso tem um poder a que é impossível resistir completamente. Isso é lindo. Eu acho que isso aqui eu tomo para mim em todas as áreas da minha vida. Eu procuro tomar. Falo, Senhor, me ajuda a viver a luz que o Senhor tem me dado, né? Para que dessa forma eu não precise falar, mas que a minha família possa viver isso. A gente sempre consegue? Não, estamos ainda aqui na escola, na informação, mas eu acho que é um conselho para nós, né? E para a gente, assim, eu já me fiquei muito triste muitas vezes, já fiquei assim com aquele senso de justiça mesmo, indignada com algumas coisas. Hoje o Senhor tem abrandado o meu coração, dizendo que a obra é dele. E tem um texto do Espírito de Profecia que diz que ele tomará a obra nas próprias mãos nos fins dos tempos. Então a gente pode confiar na direção do Senhor e lembrar que a obra do terceiro Elias é em casa. É a conversão do caráter dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então, a nossa responsabilidade é em casa. Se a gente fizer um bom trabalho em casa, isso vai se estender na igreja, pelo menos com a nossa família. Então, o mais importante realmente é o nosso exemplo, né? Como família, como mães, como pais, como crianças. É claro que se nós somos líderes da igreja, né, o nosso comportamento deveria ser, né, diferente, nossa atitude deveria ser diferente de um membro leigo, né? Realmente, um membro leigo que não é líder ali na igreja, não tem influência muitas vezes, né? Assim, não tem como ficar falando, né? Agora, um líder, um pregador, uma pessoa que prega na igreja, será que ela não poderia ali pregar sobre a questão da reverência, né? Não poderia advertir a igreja quanto a isso, né? Eu entendo que os líderes têm essa responsabilidade, né? Principalmente tem departamentos assim que são responsáveis por esse aspecto da reverência, como o diaconato, né? O ancianato. Então tem pessoas, funções ali na igreja que estão diretamente ligadas à reverência e precisam orientar a igreja. O problema, assim, é que... por quê? Como que a igreja chegou a ficar, assim, irreverente, né? Será que não foi porque líderes pararam de orientar sobre isso? Porque, infelizmente, muitos não leem, né, Joyce? A gente está aqui estudando...
O povo de Deus padece por falta de conhecimento, sabe? Você vê Sim, que as pessoas ali, muitas vezes, na tentativa de atrair um público, de trazer pessoas para a igreja, pensando em números mesmo, sabe? Baixam o padrão para se amoldar um pouco à realidade do mundo mesmo, para trazer as pessoas, para atrair. E eu vejo assim que muitas vezes as pessoas são muito sinceras, essas pessoas da igreja são muito sinceras, o que não diz que não quer dizer que eles estejam certas, não é esse o caminho, porque você pode estar sinceramente perdido num caminho errado, né? Pode ser sincero naquele caminho e estar sinceramente perdido. Há textos sobre isso. Só que hoje o povo de Deus padece por falta de conhecimento, sabe? Então, os líderes têm essa responsabilidade e tem textos que dizem que há um ai, especialmente sobre os pastores, né? Porque eles são os líderes máximos, né? Então a gente já lidou com situações bem desafiadoras com relação à liderança direta da igreja. Só que a membresia, os líderes abaixo do pastor, a maior parte não estuda. Então, se não estuda, como é que vão saber? É difícil a gente chegar numa matemática certa nisso aí. Uma opção seria a gente conseguir fazer isso que a gente faz aqui, sabe? E na sua esfera de atuação, na nossa esfera de atuação, conseguir formar pequenos grupos mesmo de estudos. É o que eu tenho orientado aqui na igreja e tenho procurado fazer. Vamos estudar livretos, né? Do espírito de profecia, porque em todos os livros da irmã White, ela toca na maior parte dos assuntos. Você consegue abrir esse leque nos textos, nos livros, né, da irmã White. Deus deixou isso, que a gente pode tocar uma gama grande de assuntos através de pequenos de livretos mesmo, sabe? Então, eu acho que sem a leitura, sem o estudo, porque o poder e a eficácia está na palavra do Senhor, não na minha palavra, não na sua palavra, na palavra de ninguém. Quando a gente vai falar para a pessoa, a gente vai colocar nas nossas palavras, não tem o mesmo, não tem poder em nós para isso. Então, eu acho que a solução, uma das possíveis soluções, se a gente tiver essa abertura, é formar grupos de estudos para estudar com essas pessoas. Ah, você trabalha na educação, no Ministério Infantil? Vamos conversar com os pais sobre a educação, verdadeira educação. Você ajuda no diaconato? Vamos conversar sobre isso. Acontece que muitas vezes a gente também está tão sobrecarregada em casa que a gente não quer isso com a nossa própria vida, que a gente também não quer se envolver com isso. A gente quer que as pessoas estudem, é por si só, e que as coisas se resolvam. E às vezes Deus precisa dos seus ali no meio, sabe? E, às vezes não, ele precisa dos seus ali no meio para levantar essa verdade, né? Essa verdade presente para o nosso tempo. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sim, com os nossos irmãos da igreja, sabe? Porque os nossos irmãos não são nossos inimigos. Eles não são nossos inimigos. Apesar de que muitas vezes se comportam, mas a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é com algo superior, né? Satanás está por trás de tudo isso, cegando a mente das pessoas. E se nós temos recebido o colírio, o que a gente tem que fazer? Enquanto nos é possível, é lógico que tem alguns momentos que já não é mais possível. As pessoas, as portas são fechadas para nós. Eu entendo isso também, que as pessoas não querem ouvir, ou então se a gente vai falar, já estigmatizam a gente. Então tá bom, aí fizemos a nossa parte, tentamos, fizemos a nossa parte. O que que Deus fala? Sacode a poeira dos pés, né? E vai para outro. O campo é grande, há tantos milhões de pessoas que precisam de luz, não é verdade? Mas enquanto nos é possível, acho que a gente precisa se empenhar em fazer um trabalho dentro ali da nossa comunidade a qual nós pertencemos. verdade. Às vezes, se a gente não tem muita abertura, a gente pode propor, convidar, né? De repente, até na nossa própria casa, fazer um pequeno grupo, ou na igreja mesmo, né? Entre as mães, no Ministério da Criança, né? Vamos estudar o livro Orientação da Criança, vamos estudar, né, o livro Fundamentos da Educação Cristã Exato, com as né? mães, propor para a direção do Ministério da Criança, de repente, né? Alguma coisa assim. E eu acho que é uma E coisa orar, né? pessoal, sabe, Mari? E é uma coisa assim, um, um contato pessoal mesmo, sabe? Contato pessoal. A gente já teve situações muito positivas aqui com isso é um contato pessoal, uma conversa franca, amigável, desprovida de orgulho santo, sabe? Assim, eu me orgulho do que eu sei. Não, quem somos nós? Somos pó e poeira, nós não somos nada, não é verdade? Então, se você chega com humildade, muitas vezes, eu não estou dizendo que é sempre assim, que sempre vai ser fácil assim, não, porque a gente sabe que tem joio, tem tudo mais, mas nós não estamos aqui para dizer quem é joio e quem não é, não é? Mas se a gente chegar com humildade num contato pessoal, é
trabalho de formiguinha, Mário. Não adianta a gente, se a gente pensa também que a gente vai conseguir que toda igreja seja convertida e toda igreja faça tudo, a gente está se iludindo, porque está no Espírito de profecia que isso nunca vai acontecer. Mas o Senhor tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, e a gente não sabe quem é. E por isso a gente não pode desistir. Amém. Isso mesmo. Fala, Cris. É, só queria contribuir com a fala da Joyce, no sentido assim, que esse trabalho de formiguinha, né, que ela mencionou, às vezes me incomodava muito, porque meus filhos, às vezes, né, sabe, quando você olha, eles estão querendo fazer a mesma coisa que o amiguinho do lado tá fazendo, sentado no chão, sabe? E aí, eu não, de jeito nenhum, né? E a gente conversou com eles e fizemos uma reunião em casa e percebemos que a gente tinha que fazer assim em casa, o nosso culto tinha que ser meio aquilo que a gente queria que fosse reflexo na igreja, tinha que ser no culto em casa, né? Então, como sentar, sabe assim, maneira de falar, de se portar, a importância de estar atento ali dentro da esfera da criança, né? Os maiores já podem tomar nota das coisas, porque eles se distraem muito fácil, né? Então, isso que eu estava percebendo, né? Um dos meus distraía muito fácil, sabe? Ficava olhando para o lado. E aí a gente começou a fazer isso, e até usei aquele material que a gente tem lá no Familiarizando, né, Mari? Com a minha mais velha, de anotação e tal, ela gostou bastante. E aí alguns pais vieram perguntar o que que a gente fazia para conseguir isso com as crianças. Então, assim, no primeiro momento, o meu desejo era de sair falando, né? De chamar a atenção, inclusive. E Deus acabou direcionando para a gente que deveria, primeiro, cuidar em casa, né? Cuidar do nosso comportamento como família. E ali na igreja a gente pôde, como que eu digo assim, dar continuação daquilo que a gente já estava trabalhando em casa. E algumas famílias ali que também se preocupam ou que se despertaram, quiseram saber como, né? Como que poderia ser feito isso, né? Então, eu acredito que às vezes o nosso comportamento, o nosso exemplo pode ecoar mais, né? Até do que falar, né? Quando é necessário também dizer, mas me pareceu ali que na minha situação o ideal foi mais tomar uma atitude em relação a nós, como família, e ali sim talvez ter uma oportunidade de falar. Sim. A gente tem que estar sensível, né? À voz do Espírito Santo, entender como é para a gente agir em cada situação. Tem hora que é para falar, tem hora que é para calar, né? A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, né? Aqui uma irmã colocou no chat que às vezes a igreja é usada para encontros sociais e que isso termina favorecendo a irreverência, né? Que às vezes as pessoas alegam que a igreja, o templo somos nós, né? E aí por isso não tem problema fazer certas coisas na igreja. Creio que se não respeitamos e diferenciamos o espaço físico onde estamos, isso é um grande passo para a falta de reverência a Deus. Aprendi desde criança que o templo é como o santuário do antigo Israel. Devemos ser reverentes desde o pátio da igreja. Então, na próxima semana, a gente vai entrar mais especificamente nisso aí. A gente vai ver, tem texto, inclusive, exatamente sobre isso aqui. A gente pode, assim, fazer outros eventos, além de culto, dentro da igreja, como que é isso? Então, não percam o estudo na próxima semana. Deixa eu ver, tem mais algum aí, Cris, para a gente fechar aqui o nosso estudo? O último, acho que foi em relação a irmã que teve problema com o convidado que saiu, né? Do A visita, chapéu né? lá. Isso. Ah, sim, eu estou vendo aqui o comentário dela. A palavra diz, venha como está. É verdade. A palavra... Eu gosto muito da frase, daquela situação que houve ali de Jesus com a mulher adúltera, né? Jesus disse, eu também não te condeno. Ou seja, venha como está, né? Mas vai e não peques mais, né? Mas não permaneça como está. Então, eu entendo assim, que Cristo recebe a todos, independentemente do comportamento, né? Mesmo porque a gente não pode mudar sem Cristo, né? A gente precisa ir a Cristo como a gente está. É Ele que muda, é Ele que transforma, né? O Espírito Santo, né?
Agora, se a gente já frequenta a igreja, uma coisa é uma visita que chega ali, né? Agora, um membro, né? A irmã falou ali de uma visita que chegou com boné e realmente, né? Não me parece uma atitude, né, sensata. Porque a pessoa chegou ali pela primeira vez, não está acostumada. Agora, um membro da igreja que, né, continua indo ali à igreja de boné ou mal vestido, tendo um comportamento inadequado na igreja, aí eu entendo que já é um problema, né? Ou mesmo antes da pessoa se batizar, né, já tem que ter um preparo, orientações sobre como deve ser, como a gente deve se comportar na igreja. Então tem que ter as instruções. É claro que Deus recebe a gente do jeito que a gente está, mas Deus não espera que a gente permaneça do mesmo jeito. Deus quer transformar nossa vida, né? Deus quer nos santificar. Então, mas é um processo, né? Então a gente não é fácil ser líder na igreja. Eu entendo que não é fácil, né? Ser um pastor, né? Porque a gente tem pessoas de todo tipo. E muitas vezes a gente tem que personalizar, né, o jeito de falar e tal. Só que a gente não pode ser omisso, deixar de falar o que está escrito, que Deus orienta, deixar de apresentar a norma elevada de Deus por medo de magoar, por medo do que possa acontecer, né? A gente, claro, tem que ter mansidão, sabedoria, tato, né? Enfim, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai nos dizer como agir, né, em cada situação. Enfim, é um assunto bem amplo, né? Então, a gente vai continuar esse assunto na próxima semana. Estudem aí em casa, no seu momento individual com Deus, na sua devoção pessoal. E aí, na semana que vem, compartilha com a gente o que você aprendeu, faça as anotações aí, tá bom? Obrigada a todos que participaram com os comentários. E hoje a gente vai deixar aberto o grupo no WhatsApp. E aí vocês podem também comentar sobre o estudo, tirar dúvidas, compartilhar, né, dicas que tem a ver com a Escola do Mestre Camões, tá bom? E vamos nos ajudando, orando umas pelas outras, né, que Deus nos dê sabedoria para lidar com cada situação que surge, né, na nossa vida de mãe. Vamos orar para a gente terminar nosso estudo? Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus santo, louvado seja o teu santo nome. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes não temos atendido ao teu chamado para uma norma elevada, porque não temos permitido, às vezes, que o Senhor nos santifique em todos os aspectos da nossa vida. Temos sido, às vezes, teimosos, orgulhosos. Tira do nosso coração todo egoísmo, todo orgulho. Nos ajude, Senhor, a entender, abre os nossos olhos, tira a nossa cegueira, nos concede o colírio do teu Espírito, nos ajude a buscar, examinar, estudar por nós mesmos o Espírito de profecia, a Bíblia, para entendermos o que o Senhor espera de nós, qual é a tua vontade para nós, e sabemos que os teus pensamentos, os teus planos para nós sempre são muito melhores do que os nossos. Nos ajude, Senhor, a sermos abertos para ouvir a tua voz, a sermos submissos, nos submetermos à tua vontade, e nos orienta, Senhor, em especial nesse aspecto da reverência, nos ajude a não criticar, não julgar, mas nos use, Senhor, como instrumentos teus, conforme a tua vontade, que na nossa igreja e onde quer que formos, que nós e nossas famílias sejamos exemplos, possamos seguir o que o Senhor diz, e assim as pessoas possam ser atraídas a ti, pessoas que estão sedentas e buscando algo diferente. Nos ajude, Senhor, a sabermos como lidar com essa luz que o Senhor tem nos dado aqui na Escola do Mestre para a Mãe. Que isso não nos torne, assim, intolerantes, essa luz não nos torne intolerantes, mas que toda essa luz possa transformar em primeiro lugar nossa vida, nossa família, nosso lar, e também possamos compartilhar essa luz com as pessoas à nossa volta.
nos ajude a continuar estudando profundamente esse assunto da reverência nessa semana, nos dá entendimento, fala individualmente conosco e nos ajude a estarmos aqui novamente na próxima semana para compartilharmos nosso aprendizado. Que o teu Santo Espírito nos guie a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Familiarizando-nos com Deus e sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito